Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo mais uma vez do horário que vocês vão ver, assistir a esse vídeo aqui, né? E hoje eu estou aqui para discutir com vocês um pouco sobre literatura, né? Principalmente para a gente retornar um pouco, revisar sobre o que é a literatura, fazer a relação da literatura com a história, e após isso nós vamos entrar realmente nos períodos literários, né? Lembrando que para o primeiro ano o foco é a literatura na era colonial. Então nós vamos a literatura no Brasil na era colonial. Então nós vamos trabalhar muito com a questão do iniciando aí pelo quinhentismo, passeando pelo barroco, tá certo? Até o arcadismo, para depois a gente ver essa divisão, esse quadro e se especificar mais de acordo com as características literárias de cada obra. Então, eu trouxe para vocês aqui, eu vou compartilhar uma tela, né, sobre a introdução da literatura, tá ok? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, quando a gente fala em literatura, a gente não pode esquecer da literatura e a sua relação com a história, né? Por quê? O homem, ele pensa, ele escreve, né? E como a literatura é arte, então ele vai expressar essa arte através da literatura, ou seja, dos textos escritos, né? Dos textos verbais. De que forma? Através de gêneros literários, né? Através de contos, de romances, de novelas, de crônicas, tá certo? Então, por isso que eu coloquei aí a gente não esquecer a relação da literatura com a história. Não dá para estudar literatura dissociada da história. Então, quem gosta de literatura deve gostar também de história, e assim, né? Tá certo? Então, a literatura, retomando aí, é como literatura como expressão do pensamento do homem, de acordo com a época em que ele viveu. Só que ele vai expressar esse pensamento através do texto estético, artístico, que é o texto literário. Essa é a diferença, né? De um texto literário para um texto não literário. Revisando aquelas nossas primeiras aulas, lá aqui no mês de março. Exatamente, a literatura é a arte da palavra. Né? Ficou bem, eu deixei um texto para vocês em relação a isso e a gente discutiu. Né? E nós vamos estudar a literatura também por um motivo de organização, pelo período, pela periodização ou escolas literárias. Alguns autores colocam períodos literários ou escola literária, não se preocupe. É a mesma coisa, mas o que a gente não pode esquecer? Literatura, sua relação da literatura com a história. O pensamento desse homem, né, desse autor, tá certo? Ele é um artista também, um artista da palavra, ele vai se expressar através da arte literária. E que nós devemos estudar literatura através dos períodos literários, né? Passando aí mais para frente os slides, tá certo? Mas o que são as escolas literárias, né? Deixa eu melhorar aqui. O que são as escolas literárias, né? São as diferentes representações do pensamento humano em um determinado contexto histórico. Então, por isso que às vezes é interessante a gente fazer a relação de como é que o homem está vivendo hoje. Hoje a gente está com esse pensamento da pandemia, né? Do isolamento, do distanciamento. Então, faz com que o homem reflita sobre esse momento de solidão, né? Esse momento que nós estamos vivenciando. Então, muitos autores estão escrevendo de acordo com o que está vivendo. Estão fazendo música, né? Compondo música de acordo com esse momento que a gente está vivenciando. Então, do mesmo jeito, o homem lá da era colonial, ele pensava e ele expressava artisticamente de acordo com o modelo de homem do colonial, de acordo com a época, de acordo com a sociedade. Então, as escolas literárias são exatamente isso. São as diferentes representações do pensamento humano em um determinado contexto histórico. É diferente você pegar um livro agora de literatura contemporânea e um livro lá do trovadorismo. Então, a linguagem é totalmente diferente, o pensamento é diferente. Então, pode até haver alguma semelhança, mas vai ter diferença, tá certo? O homem expressa seu pensamento na literatura em textos em prosa e poesia, né? Então, o que são os textos em prosa? Os textos em prosa, eu trouxe até alguns exemplos aqui para vocês, né?
os romances, as novelas, os contos, as crônicas, tá certo? E os textos de poesia são os textos que trabalham mais a questão do ritmo, né, da métrica, dos versos, que são os poemas. Então, na literatura, nós temos textos em prosa e textos em poesia. Retomando aí para o conceito de literatura, que nós já vimos, literatura é a arte da palavra, né? A linguagem da literatura é predominantemente conotativa, é uma linguagem mais informal, é uma linguagem que possibilita a diversas interpretações, né? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre as funções da linguagem que nós estamos estudando já. Então, trabalha muito essa questão do tipo de linguagem, conotativa, denotativa, os tipos de funções da linguagem que vocês viram aí na parte gramatical na semana passada. O objeto da literatura é a palavra escrita, o texto estético, mas não essa palavra escrita que possibilita apenas um significado. O objeto da literatura é um texto mais trabalhado, é um texto estético, nós estamos falando de arte, né? E pode ser, como eu já coloquei para vocês, divididos tanto em prosa quanto em poesia, repetindo. Em prosa, romances, novelas, contos, crônicas, né? E em poesia, os poemas, tá certo? Tudo bem até aí? Então, eu trouxe para vocês aí um pouco da linha do tempo, né? A gente vai estudar literatura de acordo com a linha do tempo. Então, lá na Europa, né, teve o humanismo, trovadorismo, classicismo. A linha do tempo, a partir daqui do Brasil, não está colocada aqui, mas era para estar. É que essa era colonial, né? O quinhentismo, aí vem o barroco, o arcadismo. Aí depois vem a linha mais nacional, né? A divisão mais nacional aqui no Brasil. Lembrando que vou focar mais na literatura brasileira, tá certo? Então, romantismo, realismo, naturalismo, ficou apagadinho aqui, ó, mas o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, aí o modernismo e a literatura contemporânea, que é a literatura que nós podemos trabalhar hoje, né? Se a gente for pensar em algum texto da literatura contemporânea, quem gosta de ler literatura fantástica, Harry Potter, né? Que já foi adaptado para o cinema, e várias outras obras literárias aí, está dentro aqui dessa literatura contemporânea, que está aqui acima, né? Porque eu deixei aqui, tá certo? Então, essa linha do tempo, turma, nós vamos trabalhar. Eu estou fazendo logo essa linha do tempo, essa periodização para vocês, para depois não chegar no segundo ano, no terceiro, né? Vai saber. Agora, nós vamos trabalhar tudo isso, professora? Não. No primeiro ano, nós vamos trabalhar a era nacional no Brasil, né? O que é mais importante vocês entenderem, quinhentismo, o barroco até o arcadismo. No segundo ano, já estou trabalhando, né? Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, até o simbolismo. Mas no terceiro ano, faço uma revisão de toda essa linha do tempo, mas focando mais no modernismo, no pré-modernismo e na literatura contemporânea, ok? Passando aí, né? Então, o foco de vocês é a literatura mais colonial, tá? Então, o que é que eu vou trabalhar aqui nessa era colonial, né? Voltando aqui, a era colonial, né? Então, a era colonial é aquela que representa a literatura produzida no Brasil, colônia, quando não existe uma literatura com identidade nacional. Então, é a literatura feita mais através de crônicas, de relatos pelos navegantes, né, que acharam o Brasil, que aqui se instalaram. Então, a literatura colonial é exatamente essa literatura trabalhada, né, analisada, como esse homem Portugal via o Brasil. Então, ele expressou através das palavras, né, através do texto literário, através de crônicas, de relatos, né, que é chamada era colonial. Nessa literatura, a literatura é subdividida em seguintes períodos: o quinhentismo, aqui no Brasil, de 1500 a 1601, o barroco, de 1601 a 1708, 1700 a 108,
e o arcadismo, de 1768 a 1808. É importante saber essas datas? Não, não é importante. É bom a gente saber, mas eu não vou querer que vocês decorem datas. O que eu quero que aprendam é que vocês tenham contato com o texto literário desses períodos e a gente analisar esses textos, como é que esse homem pensava, né? E como ele expressou isso esteticamente, tá certo? Como também cada período literário desse tem as características que, né, para a próxima aula nós vamos trabalhar mais, focar mais nessa parte das características. Então, barroco aí, era colonial, vamos dividir, né? Essa literatura em era colonial, que é quinhentismo, barroco e arcadismo, e nós vamos trabalhar a era nacional também, mas só lá mais para o segundo ano, mas eu quero mostrar aqui para vocês, né, que são exatamente essas outras eras aqui, né? Então, na era nacional, romantismo com a primeira fase, 1836 a 1881, que a primeira fase foca muito o romantismo nas temáticas do nacionalismo, do indianismo, né, a fase nacional, do patriotismo, a figura do herói nacional, que é exatamente o assunto para o segundo ano. Segunda fase, o egocentrismo e o pessimismo, que é o byronismo, né? Então, o homem como centro, né? Então, homens depressivos, tá certo? E a terceira fase é a fase da liberdade. Depois, nós vamos entrar no realismo e no naturalismo. Após estudo no segundo ano, simbolismo. Aí, pré-modernismo, modernismo com suas fases também, assim como romantismo, lá no terceiro ano, né? Até chegar à literatura contemporânea. Então, é assim que nós vamos, né, estudar. Mas, o que é que nós vamos estudar no primeiro ano? É exatamente isso, ó, voltando aqui à era colonial, tá? Então, quinhentismo, barroco e arcadismo, exatamente isso que eu vou deixar um texto para vocês, já sobre essa era colonial, sobre o quinhentismo, uma atividade, porque o nosso foco no primeiro ano vai ser exatamente essa era colonial. Tudo bem? Então, eu deixo aqui, vou interromper o compartilhamento, e deixo um abraço para vocês. Mais tarde eu coloco aí a atividade, ou seja, um texto falando sobre a era colonial com atividade, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima aula de literatura.